Bem, hoje eu tô aqui nessa live, eu não informei que eu ia fazer, na verdade eu ia gravar um vídeo e pretendi fazer em forma de live para quem quiser participar, pode ir entrando. Eu vou falar sobre um tema extremamente importante e sério, né? Embora eu tenha dado muitas ênfases nas minhas postagens sobre o assunto de vidas extraterrestres, hoje eu vou falar sobre um tema referente aos humanos, né? Um tema de muita relevância para nós que estamos aqui, vivendo essa vida aqui na Terra e que temos também essa questão de relação com os seres desencarnados. Por favor, o Leme, Apartamento e a Tati, vocês estão ouvindo bem o áudio, por favor? Porque eu preciso saber, imagina eu fazer a live e não conseguir que vocês me escutem. Tô aguardando um retorno de alguém, por favor, me dizendo que o áudio está ok, por gentileza. Tá bom, então vamos prosseguir. Eu vou ser bem objetiva, tá, gente? Não vai demorar muito, mas assim, eu quero falar sobre desencarnados. Eu quero falar sobre objetos, sobre pessoas que não estão mais aqui, sobre situações de objetos e retratos de pessoas que já não estão mais entre nós. Inclusive, por conta dessa live que eu estava me propondo a fazer agora há pouco, eu tive a visita de algum ser que buscava ajuda, né? E aí eu já fiz o encaminhamento por conta que eles vêm mesmo buscar ajuda, né? Então atrasei até um pouco e eu ia gravar esse vídeo, mas eu optei por fazer a live. Acho que também no fim o resultado é o mesmo e até na live eu consigo abrir oportunidade para vocês deixarem as suas perguntas. Então eu vou ser objetiva e eu vou abordar as questões do seguinte, porque nos meus atendimentos eu verifiquei nos últimos recentes algumas questões sérias sobre situação com desencarnados, com parentes, com familiares que já deixaram esse plano e as pessoas não sabem lidar com a situação aqui na Terra em vida, né? Então eu tenho umas situações e eu acho que vai ser bastante esclarecedora para vocês sobre vários aspectos. Então a questão é a seguinte, o processo de ligação, eu fiz aqui um roteirinho para também ser bastante objetiva, tá? Nas explicações. O processo de ligação. Quando uma pessoa desencarna, energeticamente nós vamos ter um processo de desligamento dessa alma, dessa consciência com seu corpo físico, né? Então há um corte daquele cordão de prata que mantém essa consciência aqui na Terra com seu corpo físico, uma consciência que vem do plano astral, que vem do cosmos e que se alinha aqui com esse corpo, com esse redutor de matéria que nós temos, que é o nosso corpo físico aqui no planeta Terra. Quando há esse desligamento, muitos processos vão acontecer e esses processos vão depender necessariamente da consciência, da compreensão desta energia, dessa consciência que deixa esse corpo. Então, se era uma pessoa com conhecimento espiritual, se é uma pessoa que tem uma consciência, uma evolução, ela tende a ter uma maior facilidade ao desapego desta dimensão para seguir sua jornada de evolução, enfim, qual seja a sua missão, que a gente não sabe. E se ela não tem, né, em que pode haver então vários processos de apego aqui à Terra, continuar aqui energeticamente, incomodando inclusive alguns parentes, enfim, trocando essa energia ainda aqui nessa dimensão. Então o que eu percebi? Nos meus atendimentos eu tive 3 casos bastante relevantes que eu agendei aqui para pontuar. O primeiro, eu tinha uma paciente que convive com uma irmã, né, na mesma casa, e essa paciente tem uma consciência bastante avançada em termos espirituais, inclusive é praticante de um centro espírita, kardecista, enfim, tem bastante consciência, e sua irmã já nem tanto. E essa sua irmã entendia de manter 3 retratos de 3 gerações passadas, de seus familiares que já estão desencarnados na estante principal da sala, né? E isso incomodava bastante essa minha paciente. A outra situação
era de uma moça que eu atendi, também caminhando nesse processo, nessa jornada evolutiva, com bastante consciência também, mas que apesar dessa consciência mantinha, né, um porta-retrato de um relacionamento afetivo que ela teve, de um rapaz que acabou desencarnando em um acidente de moto, e ela também mantinha esse retrato já num processo, isso fazia 10 anos. E o outro caso era um caso de uma colega de trabalho, né, que eu atendi logo nos inícios, não é nem tão recente esse atendimento, logo nos inícios eu atendi, e era sobre o apego dela em relação à mãe, que já havia também desencarnado por bastante tempo, e ela ainda residia na mesma casa e mantinha todos os pertences da mãe na casa. Então, desde que eu conheci essa minha colega, por exemplo, eu vou abordar primeiro o caso dela, eu sempre senti muito, eu não vou falar aqui nomes porque isso não importa, né? Importa a gente entender o contexto da situação e assimilar essa informação para compreender a importância da gente ter determinados comportamentos em relação a essas questões quando a gente tem o desencarne de pessoas próximas à nossa volta, tá? Então, no caso dessa colega de trabalho, ela tinha sempre muito apego em relação à mãe, à perda da mãe. Então você via necessariamente que ela sempre comentava e energeticamente eu sentia a presença muito viva ainda da mãe dela na energia e no campo dela, né? E eu convivi alguns anos com ela, acho que diretamente assim trabalhando no mesmo local, chegou a, salvo engano, uns 3 anos, se não foi mais, tá? E é uma pessoa muito querida e eu sempre sentia que essa energia obviamente não estava fazendo bem, né? Porque ficava aquele apego. Então o que acontece? Aí abordando esses casos específicos, eu vou fazer as observações. No caso do desencarnado, quando você tem um desencarnado que tem uma determinada consciência e uma informação sobre a evolução dele, a jornada que ele deve seguir a partir do desencarne aqui na Terra, se existe esse apego entre a pessoa que ficou aqui e a pessoa que já se foi, isso pode prejudicar muito a vida de quem está aqui. Por quê? Porque o espírito, ele tem essa consciência, então ele desencarnou, ele vai seguir a jornada e ele tem uma maior aceitação dessa jornada que ele deve seguir. No entanto, o que permaneceu em terra mantém esse laço energético de apego por alguma questão, né? De cunho emocional, de falta, na verdade, a causa é a falta de compreensão, de consciência para melhor assimilar, né, essa energia que ainda pode permanecer sim em nós, mas com a aceitação de que esse ser e essa consciência precisa seguir sua jornada e que aqui ela cumpriu a sua meta, a sua missão, e aí por tal motivo ela passou para uma outra dimensão. Então, precisa haver essa compreensão melhor para que o ser que está aqui na Terra, que está ainda encarnado, consiga avançar. Porque na medida em que ele mantém esse laço energético e esse apego à vida, né, à consciência da pessoa que foi, isso energeticamente afeta o seu campo áurico e o seu campo vibracional. Toda essa energia vai ficar rondando a sua vida e muitas questões podem se complicar por conta deste apego. Então, assim, no caso dessa minha colega, ela morava na casa e ela ficou anos para vender a casa e a casa não vendia de jeito nenhum, por conta que ela tinha muito apego a todos os bens, eram todas as roupas, tá? Eram todos os pertences da mãe que ficaram por anos naquela casa e a casa nunca foi vendida, né? No caso, como a mãe dela era uma pessoa com consciência espiritual, eu não a conheci, mas ela comentava, e ela também tem uma consciência, mas não a consciência a nível de compreender que aquela passagem fazia parte do processo e que ela tinha que aceitar e deixar aquela energia ir, né? Então, por muito tempo, ela viveu esses ressentimentos da perda, viveu esse apego ainda à presença da mãe que já não estava mais aqui, e a vida dela era travada em muitos aspectos, né? Nos aspectos
da venda da casa, nos aspectos emocionais, porque energeticamente ela não estava curada dessa perda, né? Então aquilo ressoava e vibrava dentro dela ainda como um ressentimento, e aí tem várias emoções que poderiam envolver esses ressentimentos e que baixavam a frequência e automaticamente comprometiam todo o desenrolar e o avanço, a prosperidade na vida dela. Foi quando então eu atendi com a cura estelar e a gente pôde fazer toda uma harmonização e trazer para ela mais consciência e umas novas percepções sobre esse processo de passagem. E, incrivelmente, né? Como eu falo que essa cura é um presente, uma bênção aqui para nós que estamos aqui na Terra, concedida pela egrégora espiritual, ela começou a assimilar novas percepções, começou a identificar algumas crenças em relação a isso, né? A gente conversou bastante a respeito e então foi que ela conseguiu vender a casa, se mudou, conseguiu avançar nos seus relacionamentos, né? E a vida dela teve um novo ciclo, porque ela se libertou daquela energia. O outro caso que eu comentei foi recentemente eu atendi uma moça, né? Que ela também tinha o caso de um rapaz que ela se relacionou e esse rapaz sofreu um acidente de moto e ele desencarnou justo durante o relacionamento deles. E durante esse relacionamento em que houve esse desencarne, ela continuou alimentando emocionalmente, o tempo foi passando, hoje faz 10 anos já, né, dessa passagem do rapaz, mas durante o atendimento, quando a gente foi conversar, ela me mostrou que ela ainda mantinha um retrato desse rapaz na estante. E ela estava passando por um processo e tá se libertando aos poucos. Se ela assistir, ela sabe a história. Porque ela estava sofrendo um processo de obsessão, inclusive por um rapaz que está aqui, né, vivo, em vida, e a vida dela amorosa também não avança de jeito algum. E quando ela me contou, né, que ela mantinha esse retrato, eu perguntei para ela, mas por que você mantém esse retrato? Já faz tanto tempo, né? E ela falou, porque eu trago boas lembranças. Mas o que acontece, pessoal? O que eu quero passar, assim, a compreensão que a gente precisa entender. Quando ela me falou isso, porque eu guardo de lembrança, tal, eu perguntei para ela, ok, qual era a consciência desse seu namorado, né? Era um rapaz espiritualizado, um rapaz com consciência? E ela disse não. Ele não aceitava a espiritualidade, ele não aceitava nada que não fosse da terra, ele era muito apegado à matéria. Então você veja, o que aconteceu nesse processo? Durante 10 anos, né, ela abriu um canal energético e manteve um canal energético através daquela imagem para que esse ser se comunicasse e entrasse no campo dela de qualquer maneira, tá? Eu não posso afirmar qual é o tipo de conexão espiritual energética que ele tinha com ela por conta de que nós não sabemos, né? Eu não tive contato com esse ser, ele está desencarnado, não tenho nenhuma ligação, então a gente não consegue saber. Mas, para entendermos em linhas gerais, uma pessoa que faz um desencarne e que não tem essa consciência, que justamente ela foi bem categórica, que ele não tem nada de consciência e que ele era totalmente apegado aqui, o que vai acontecer? A dificuldade desse ser, desse espírito, dessa consciência que nós espiritualistas chamamos de consciência, é muito complicada para poder aceitar essa passagem e para compreender o desapego, né, sobre as matérias, sobre a vida mundana, né, sobre as situações cotidianas, sobre a comida, sobre as roupas, sobre o trabalho, sobre as atividades, sobre tudo que diz respeito à vida mundana aqui no planeta Terra que nós temos. E que às vezes são muito diferentes em outras dimensões. Temos também outras dimensões como a Terra, mas também temos outras que são bastante diferentes. Quando a gente faz essa passagem de dimensão, né, daqui para seguir nossa jornada, nós automaticamente entramos num campo astral, em que a primeiro momento, antes de seguir uma jornada evolutiva e provavelmente o reencarne em outras dimensões, nós vamos estar no campo astral, onde nós não temos acesso mais às coisas daqui. Então, esse processo eu expliquei para ela e falei, percebe que você
abriu um canal energético com esse rapaz que você alimentou durante 10 anos, e aquele retrato é como se fosse um portal para ele se conectar com você. Quando eles terminaram, quando ele fez a passagem, perdão, eles estavam se relacionando. Provavelmente, se esse rapaz não tem uma consciência espiritual para poder seguir sua viagem e se desapegar da vida aqui, além de tudo, ele ainda a vê como única referência de relacionamento amoroso, de afeto entre um homem e uma mulher. Ela é a referência para ele. Então, nem que fosse por isso, ele vem até ela para energeticamente se alimentar ainda dessas energias que ele é dependente, porque ainda a consciência dele provavelmente vibra essa falta, né? Pessoal, eu não estou afirmando porque eu não tive contato com essa pessoa, não fiz nenhum trabalho de conexão, mas eu estou exemplificando que se nós trabalharmos com uma possibilidade extremista de que existe esse ser ainda num processo preso, amarrado aqui à dimensão da Terra por conta da falta de consciência, porque isso acontece não só por 10 anos, mas pode acontecer por muito mais tempo, ou em dimensões mais densas em que ele está acertando coisas mais sérias que ele fez, ele retorna na Terra para se alimentar de energias. E aí automaticamente esse campo aberto compromete toda a vida dessa pessoa que abre esse canal, tá? Então, inclusive na parte amorosa. Inclusive, eu posso falar também agora um outro caso que me veio à mente, que foi um caso de que eu atendi um rapaz no processo de cura estelar também, em que um amigo, tá, me pediu assim, falou, olha, eu preciso ajudar esse meu colega, meu amigo, porque eu conheço ele há muitos anos e eu tô sentindo ele extremamente diferente e eu acho que ele vai tentar o suicídio. E eu não conhecia, eu falei, nossa, você tem certeza disso que você tá, né, de que você está falando? Ele disse, sim, eu tenho certeza. E eu tô muito preocupado, porque ele tem inclusive um filho recém-nascido que não para de chorar desde que nasceu, né? Então toda noite, toda madrugada o bebezinho entrava em prantos e aquilo consumia a mãe, que ficava nervosa por conta de que não sabia mais o que fazer com o bebê, e o pai, né, também com complicações na parte profissional, financeira, e com complicações no casamento e por conta também do bebê. Então você imagina tudo junto. Então eu fui fazer a mesa para ajudar, né? E saiu uma ferramenta que me indicou que tinha um ser para ser encaminhado, porque na cura estelar nós fazemos encaminhamento de seres que estão desencarnados e que a gente identifica ainda no campo da pessoa. E nesse campo desse rapaz tinha um ser para ser encaminhado. O que significa isso? Um ser que ainda estava aqui na Terra e que tinha algum lastro energético, algum elo energético com ele por conta de qualquer questão. Quando a gente faz a mesa, a gente não sabe, a gente identifica essa questão e a gente vai conversar depois no meu atendimento. Eu realizo toda a mesa, todo o processo de cura, faço os comandos, me conecto com a egrégora e posteriormente vou fazer um contato, né, com a pessoa para passar as orientações e tudo o que aconteceu. E nesse processo, eu perguntei, eu falei, olha, apareceu uma energia que precisa ser encaminhada, está no seu campo áurico, no seu campo espiritual, essa energia é de alguém que desencarnou. Você sabe quem é? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, a própria intuição da pessoa já responde por conta de que ela já recebeu essa consciência, tá? Por providência do plano espiritual, aquela resposta automaticamente vem na cabeça dela. E ele disse, o meu pai. Eu falei, quanto tempo faz que seu pai desencarnou? E ele disse, faz 10 anos. Eu falei, como ele faleceu? Ele falou, ele se suicidou. Então vejam vocês, aquela energia do pai que perdeu a própria vida estava reverberando no campo do filho, né? Aí eu vou falar também sobre a questão dos suicidas, mas enfim, estava reverberando ao longo de 10 anos, desde que ele fez o desencarne no campo energético do filho. E provavelmente, se não houvesse esse processo de cura, aquele rapaz poderia sim cometer o suicídio, né? Retirar a sua própria vida. E aí eu faço uma observação, né? O suicídio, gente, é uma questão muito, muito séria.
porque nós temos aqui uma missão espiritual, nós temos um propósito existencial para estar aqui. Nosso propósito existencial, em última instância, é nos conectarmos à espiritualidade, nos conectarmos aos seres de luz, nos aperfeiçoarmos como seres divinos, como seres humanos melhores, né? Então, trabalhar as nossas imperfeições, os nossos apegos, né? Desfazer as nossas crenças, para que tudo isso permita que a gente encha o nosso campo de luz, porque somos seres duais, luz e sombra, e à medida que a gente vai potencializar a nossa luz, nós apagamos nossa sombra, e quanto mais luz nós tivermos, mais nós retomamos a consciência de seres divinos, mais nós nos aproximaremos do Criador, e mais nós cumpriremos o nosso propósito existencial nessa dimensão da Terra. Então, o suicídio, ele tem uma carga energética muito pesada. Veja você, uma mãe que perde o filho num suicídio, e ela alimenta um retrato e memórias e não consegue se curar desta perda. O que vai acontecer? Um grande processo destrutivo na vida dessa pessoa e um atraso espiritual gigantesco. Não só para a pessoa, para a mãe ou para o parente, como também para o próprio ser desencarnado. Por quê? Porque nós temos uma missão para cumprir aqui em Terra, e quando nós desencarnamos nada muda, você vai embora com a mesma consciência que você tem aqui e você vai seguir sua jornada seguindo novos propósitos, sempre com o objetivo final de virar luz, né? De virar uma consciência divina de luz, feita 100% de luz, mas nós ainda estamos bem distantes dessa consciência. Então nós temos provavelmente muitas outras jornadas para seguir, outros propósitos divinos, né? Outros propósitos de existência em outras dimensões, ou talvez novamente na Terra, não sabemos. Então, o que eu queria comentar é que os aspectos de questão de manter objetos, de manter retratos... agora um outro caso, pessoal, só para depois eu volto à conclusão. Uma outra colega de trabalho me perguntou num direct, e eu falei que falaria sobre o assunto, então eu resolvi falar porque não podia adiar, já tinha muitos aspectos importantes para abordar sobre esse assunto, que é de extrema relevância, porque muitas pessoas não sabem disso. É que uma colega de trabalho tinha um filhinho, né, e ele caiu da sacada durante um acidente em que ela desceu num prédio, né, para poder retirar buscar uma pizza que ela tinha pedido, e o menininho, bem criança ainda, não sei se 5, 4, 6 anos de idade, pulou da sacada e faleceu. Hoje ela tem uma outra filhinha, né? Mas ela tem ainda algumas questões para serem curadas. Ela tem evoluído bastante, ela até me agradeceu muito por algumas orientações que eu dei nesse sentido, e outra vez eu acho que eu abordei na live algum assunto sobre isso. Ela me pediu um esclarecimento, então esse esclarecimento até bem específico para ela, mas vai servir para muitas pessoas, porque aborda também a questão dos objetos e dos retratos, porque ela falou, poxa, eu ainda mantenho o retrato do meu filho, né? Então, e ela tem, salvo engano, também o nome dele tatuado, alguma questão assim. O que eu oriento também? Então, para concluir, pessoal, a importância de você compreender o lastro energético, né, que a gente pode manter com seres desencarnados, e o quanto isso pode comprometer negativamente a nossa jornada e a jornada deles. E vai depender, por exemplo, se o ser desencarnado tinha uma consciência e quer seguir viagem, muitas vezes isso pode comprometer a jornada desse ser, né? Se a pessoa que está aqui mantém esse apego, daí o apego não vem pelo ser desencarnado, mas sim por aquele que está em vida aqui e que tem esse apego por uma questão ou por outra. Então, por exemplo, no caso dessa colega, eu acredito, nunca conversei mais a fundo, tá? Mas eu acredito que tem um processo também de autoculpa, porque a mãe dela estava dentro do apartamento quando o menininho pulou, algum parente. Então, um processo de responsabilização da mãe. Por um outro lado, vem uma autopunição, uma autoculpa, né?
sobre essa, vamos dizer, negligência, e é um processo muito difícil de ser curado se não for trabalhado da maneira certa, né? Então, assim, ela perguntou sobre o porta-retrato. Então, a orientação, pessoal, de quem tem objetos, de parentes, de quem tem muitos objetos, de quem tem retratos, é que, assim, o retrato, por exemplo, tem que se desfazer completamente? Não, não tem. Mas é interessante é importante que você mantenha esse retrato guardado. Então guarda numa gaveta, guarda dentro de um armário, e quando você sentir aquela necessidade de conexão, você vai até o local, pega a imagem, observa, tenta identificar o sentimento que você tem em relação a essa imagem, né? E tentar trabalhar essa lembrança para que ela seja uma lembrança boa, para que ela seja uma memória que traga cura, né? E que você compreenda esse processo com aceitação. Eu não consigo abordar todas as questões porque cada pessoa tem a sua missão, então cada pessoa deixa essa vida de uma forma e atravessa um processo na sua partida. Mas independente disso, para nós que ficamos aqui, é importante primeiro a gente aceitar esse processo. Aceitar e guardar essa memória como algo que nos traga alegria, que nos traga uma energia de amor, que nos traga uma energia de compreensão, de aceitação de que aquele ser cumpriu a sua jornada aqui, cumpriu a sua missão e agora segue sua viagem, sua jornada, assim como nós um dia também vamos seguir, né? Então eu oriento que a gente não se alimente energeticamente das memórias dos seres desencarnados. Eu até às vezes tomo iniciativa e vejo páginas de Instagram que ainda falam, por exemplo, eu vi uma página, não vou fazer menção sobre qual seria, mas em que um rapaz que desencarnou por meio do suicídio e algumas pessoas ainda estão falando e alimentando essa imagens dele e coisas assim. É super sério isso, gente, porque a gente afeta diretamente a jornada dos outros e nós não temos esse direito. Além do que, nós comprometemos também a nossa libertação aqui em vida, né? Então precisamos soltar essa energia, precisamos trabalhar, e nem que seja preciso, que seja feito, então, se for preciso, um processo de cura, né? E aí cada um tem que buscar um processo de cura para se libertar, para assimilar, né? Através do procedimento correto, fazer um processo de cura e de aceitação para isso, para que essa energia se dissolva, para que esse lastro energético se desfaça e para que ambos, o que está encarnado e o que desencarnou, possam seguir em paz e permanecer em paz a sua jornada evolutiva. Nós aqui e eles onde quer que estejam, cumprindo a sua missão, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês, porque muitas pessoas, né, guardam objetos, e sobre os objetos, eu entendo que se for roupa, né, então você tem roupas, pertences pessoais, se desfaçam, tá? Não mantenham e muito menos usem aquilo, tá? Porque tudo é energia, nós vivemos em um mundo em que tudo é energia, tudo no universo é energia. Então, tudo que existe aqui, a caneta que eu tenho, um presente que você compra com dinheiro que você trabalhou, tudo é energia. Você trabalhou, você doou uma energia para o seu trabalho, você recebeu em troca uma energia do dinheiro, você comprou um objeto, você doou a energia do dinheiro, você recebeu de volta a energia do objeto, tudo é energia. Então, quando você passa a fazer uso de um objeto, de uma roupa, de um pertence pessoal, de um ser que está desencarnado, energeticamente, se aquele objeto teve muito uso por aquela pessoa, se aquele objeto principalmente era muito pessoal, isso verdadeiramente contém uma energia daquele ser que já está numa outra jornada, né? Então eu não oriento e eu acredito que nós temos que libertar isso. Então vocês vejam, eu antes de começar essa live, aconteceu um processo aqui muito sério, em que veio um cheiro muito forte dentro de um dos quartos aqui da minha casa, por conta de um ser provavelmente que está numa energia muito densa buscando ajuda, né? E
que esses seres possam se alimentar e se orientar também com esses ensinamentos, mas que antes de tudo a gente saiba separar tudo, né? Então, se os seres forem seres bons, eles têm direito e eles assistiram essa palestra e eles vão assimilar a orientação e vão compreender melhor tudo isso, porque nós que estamos ligados com a espiritualidade temos também o propósito não só de auxiliar os que estão aqui, mas também auxiliar os que já deixaram à medida que for possível isso. Mas aqueles que já não têm esse propósito de paz, né, eu determinei imediatamente, decretei a saída deles da minha casa, tá? Porque vem um cheiro muito desagradável e muito forte, então pouco provavelmente seriam seres de luz que estavam aqui ou que vieram por conta desta energia, desta live, dessa gravação que eu faria. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam assim que é muito séria a questão da espiritualidade, é um assunto extremamente sério, né? Até eu falo muito sobre vidas extraterrestres e tudo, e eu vou fazer outros vídeos para falar sobre isso, mas são assuntos extremamente sérios e importantes para a nossa vida aqui na Terra. Não é porque nós estamos aqui que a espiritualidade não importa, pelo contrário. A espiritualidade é o que importa e é o que faz todo sentido e é o que governa a nossa vida na Terra e fora da Terra. E vai ser pela espiritualidade que nós vamos nos orientar quando nós fizermos a nossa passagem daqui. Então é importante essa compreensão e a seriedade sobre o assunto, e eu vou falar mais futuramente sobre as questões das vidas extraterrestres, também aqui na Terra a importância, né, de se compreender que não é brincadeira, né? Eu quero participar de um resgate, me leva porque se fizer uma abdução é um resgate. Não vamos brincar assim, vamos respeitar. Né? Nós precisamos respeitar todos os seres, até mesmo os de sombra e principalmente os de sombra. Né? É aquilo, um inimigo, ele deve ser respeitado, não deve ser temido, não devemos vibrar o medo, porque não há por que temer. Porque quando nós nos conectamos à energia dos seres iluminados, dos mestres ascensionados, quando nós estamos verdadeiramente conectados com os nossos guardiões, que nos orientam e que nos dão amparo aqui nessa existência, não há o que se temer, nem mesmo nenhuma espécie de ser, tá? Mas precisamos dar seriedade, não é temer, mas é respeitar. Então eu sou muito grata, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu ainda tenho algum tempo, posso responder. Senão eu agradeço imensamente a contribuição e a confiança de todos, tá? E se alguém tiver algum esclarecimento, tem um campo aberto no meu stories para perguntas, eu vou abrir mais esse campo para que eu possa contribuir com informações que venham ajudar vocês nesse processo na vida, porque nós estamos aqui para trocar conhecimento, para trocar informações, para trocar experiências, né? Então é aquilo que eu falo, ninguém é sábio o bastante que não precise, que não possa aprender, e ninguém é ignorante o bastante que não tenha nada a ensinar. Então somos todos seres em jornada evolutiva, somos todos aprendizes, porque se não fôssemos, não estaríamos aqui, né? Estaríamos em outro plano já, orientando os que aqui estão. Então, se estamos aqui, estamos todos na mesma condição de aprendizes. E isso é muito importante. Uma pergunta aqui, então, Matias Barros Silva, quando choro pela pessoa, atrapalha a evolução dela? Bom, Matias, eu precisaria compreender melhor por que você chora, tá? Por essa pessoa. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que emocionalmente a gratidão e o bem-estar e a minha gratidão pela minha existência, pela minha consciência me comovem muito. Então eu choro por muita gratidão. Por exemplo, quando eu faço lives, geralmente eu choro porque é a minha forma de manifestar minha gratidão, porque ela é muito, muito sentida, né? Verdadeiramente vibrada, uma gratidão verdadeiramente vibrada, e eu me emociono e choro. Se você chora porque você é grato por essa experiência que você teve com essa pessoa, se você chora porque você se conecta a uma energia de amor que existe, tá? Entre vocês energeticamente, está tudo bem.
Se você perguntar para você, tá, Matias, oriento, faça essa pergunta para você. A quem isso pertence? A quem isso pertence? A quem pertence esse choro seu? A quem isso pertence? Esse seu choro é um choro de uma energia de gratidão por um processo, ou é um choro de apego e carência e você chora por essa ausência, por uma não aceitação, tá? Você tem que identificar, você sente saudades, ok. Então, as saudades é uma coisa que precisa ser curada, tá? Dentro de você, porque você pode sentir, né, uma memória boa em relação a isso. Mas as saudades, não é que é ruim, tá? Você sentir saudades. Quanto tempo faz, por exemplo, esse processo que você teve com essa pessoa por quem você chora? É importante compreender que essas saudades, se faz um determinado X de tempo, pode identificar, eu não sei, tá? Qual a opção, por favor, escreva, Matias. Essas saudades pode identificar um apego seu, tá? Uma falta de compreensão e aceitação desse processo, tá? Não consigo falar, um ano, então assim, é algo recente, né? Então você precisa assiste novamente essa live que eu vou deixar gravada, tenta assimilar isso para você, essas informações, e tenta a partir desse momento, Matias, aceitar essa passagem, independente como tenha sido, tá? Entender que isso foi uma situação na sua vida e traga essas memórias para você como uma memória de aceitação e de amor e de respeito a esse processo que você atravessou com essa pessoa, seja em que tipo de relação que foi, profissional, afetiva, familiar, não importa, tá? Mas pergunte a quem isso pertence, porque precisamos também entender se esta pessoa que desencarnou eventualmente está vibrando no seu campo, né? Então, por isso que quando eu falo que a cura estelar é um processo muito importante, não é questão aqui de propaganda, é questão de que nós precisamos do auxílio da espiritualidade para poder identificar as questões. Se eu conversar e tiver uma conversa com você, provavelmente eu vou conseguir identificar, tá? O que pode ser energeticamente, espiritualmente falando, e fazer uma leitura da sua aura também. Mas assim, por aqui, eu consigo te orientar dessa forma que eu coloquei para você, que eu acredito que se você prestar bastante atenção em você e nas suas emoções, já vai te esclarecer e trazer bastante compreensão sobre esse processo e inclusive o porquê do seu choro. Tá bom, Matias? Deixa eu ver se tem alguma outra questão. A Cris, oi Cris, quanto tempo? Gi, tem uma foto dos meus pais no espelho do meu quarto. Quando olho para a foto, sinto muita gratidão por eles. Devo guardar a foto? Sim, Cris, deve guardar a foto, tá? Se você tem a gratidão dentro do seu coração, verdadeiramente, se você vibra gratidão, você pode acessar essa imagem, como eu falei, mas em um ou outro momento. Não é interessante que essa imagem fique ali aberta como um canal de conexão, tá? Eu sei que tem pessoas, eu já ouvi opiniões de que pessoas que entendem que aquilo é um processo que a pessoa aceita super bem aquilo. Mas aí eu pergunto, se você aceita super bem, por que você não pode, de repente, ver aquela imagem menos vezes? Por que você precisa manter aquilo ali, percebe? É a mesma coisa assim, vamos fazer um paralelo, meio esdrúxulo, mas para trazer uma melhor exemplificação. Você termina um relacionamento, então o relacionamento tá naquela fase de término, vai, não vai, as pessoas se falam todos os dias e trocam mensagem, aí o relacionamento terminou. Mas um manda mensagem, o outro liga no outro dia, e passa 5 dias, outra pessoa liga. Você percebe que até aquela relação se dissolver e as duas pessoas compreenderem verdadeiramente que a relação terminou, existe uma conexão energética porque um ou outro sente uma necessidade de conexão. Eu faria esse paralelo com a questão do retrato, tá? Quando você verdadeiramente assimila a gratidão e aquela passagem com aceitação, você não é que você não quer nunca mais ver, porque nós somos aqui mortais, então muitas vezes se a gente não tem uma compreensão espiritual muito avançada, e mesmo que tenha, nós precisamos às vezes de alguma referência aqui, porque nós estamos aqui, né? Então você precisa olhar um retrato que vai remeter a uma boa memória e não tem problema algum
está tudo bem. Mas não vamos deixar esse canal aberto por conta de que nós temos que respeitar até mesmo a jornada dos nossos parentes, né, queridos que estão seguindo viagem. Então, Cris, eu oriento que guarde a foto dos seus pais em algum cantinho especial e quando você tiver vontade, você vai lá e acessa essa imagem, tá? E faz uma oração de gratidão, faz uma oração de aceitação, de gratidão pela experiência que você teve com eles, que você honra os seus pais que te deram a vida. Porque você está aqui viva graças aos seus pais, isso é muito importante. Eu quero falar depois, em uma outra oportunidade, sobre leis sistêmicas familiares, né? Sobre as leis dos sistemas que envolvem tudo isso da gente fazer um processo de honrar os nossos pais, e existe toda uma lei superior que rege essas questões que devem ser respeitadas, que quando não são respeitadas ocasionam uma série de complicações, mas isso já é tema para uma próxima oportunidade, tá bom? Então, como não tem mais nenhuma pergunta, eu dou um oi para todo mundo que está aqui, agradeço imensamente a confiança na minha conexão, nas coisas que eu passo. Entendo, vou guardar com carinho. Sim, Cris, guarda, porque você liberta qualquer rastrozinho energético que tiver, que pode até estar comprometendo algum campo na sua vida, e se estiver tudo bem, você pelo menos vai ter certeza de que você não está comprometendo a jornada evolutiva dos seus pais, tá bom? Então eu agradeço imensamente, pessoal, a contribuição de vocês e o prestígio, tá? Por estarem aqui confiando no meu trabalho e sempre me dando essa força para que eu continue nesse processo, porque muitas vezes, espiritualmente falando, é bastante complicado a gente abordar várias questões por conta dos conflitos, por conta das questões que estão por trás aqui do meu lado, sobre as questões da espiritualidade mesmo, tá bom? Não tem problema, a Shantipati. Eu vou deixar gravada a live para que todos possam ter acesso a essas informações, tá bom? Gratidão, pessoal, uma boa noite para vocês e um bom final de semana.